O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em abril de 1805, um homem se disfarçou de lacaio, um criado uniformizado, e com a ajuda de alguns companheiros conseguiu fugir da prisão do Tribunal do Santo Ofício, uma instituição jurídica da Inquisição da Igreja Católica em Lisboa. Ali eram presas e torturadas pessoas acusadas de qualquer heresia contra a Igreja, feitiçaria, blasfêmia, maçonaria. Esse homem disfarçado de criado ficou preso ali durante 3 anos, mas conseguiu escapar para a Espanha, depois foi para a Inglaterra e de Londres, em 1808, ele tomou a decisão que fez ele ficar conhecido como o pai da imprensa brasileira. Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, ou Hipólito da Costa, foi um jornalista, diplomata e maçom nascido na colônia do Sacramento, que hoje pertence ao Uruguai, mas na época era um domínio da coroa portuguesa vinculado ao Brasil colonial. Ele cresceu no Rio Grande do Sul, viveu um tempo no Rio de Janeiro, mas se formou em filosofia, direito e matemática na Universidade de Coimbra. Na virada do século XVIII para o XIX, ele foi enviado para uma missão oficial diplomática nos Estados Unidos, na Filadélfia. Foi lá que ele entrou em contato com as ideias liberais e republicanas e também com a maçonaria. Na volta para Portugal, foi preso pela Inquisição e ficou 3 anos no Tribunal do Santo Ofício. Não existe muita informação sobre essa fuga da prisão, mas o que se diz é que foi uma trama meio novelesca. Ele conseguiu uma roupa de serviçal, os amigos da maçonaria criaram uma brecha para ele escapar e pronto, ele atravessou para a Espanha e de lá chegou na Inglaterra. Ele já tinha passado por Londres antes e isso já tinha a ver com o jornalismo. Ele foi enviado em 1802 pela coroa portuguesa para comprar publicações para a Real Biblioteca e maquinário para a imprensa régia. Quando voltou para a Inglaterra como fugitivo, em 1808, ele passou a dar aulas e fazer traduções para se sustentar. O Hipólito da Costa sabia que a Inglaterra naquela época já tinha uma constituição que garantia a liberdade de imprensa, então foi de lá que ele resolveu criar um jornal para propagar ideias liberais e republicanas voltado para o público brasileiro. Era uma maneira de escapar da censura portuguesa. Assim surgiu o Correio Brasiliense, que durou 14 anos e 7 meses entre 1808 e 1822, ou seja, entre o ano que a família real chegou no Brasil e o ano da independência do Brasil. No total foram 175 edições, agrupadas em 29 volumes. O periódico mensal era redigido e impresso em Londres e cruzava o Atlântico para chegar no Rio de Janeiro. O primeiro número saiu em 1º de junho de 1808, com um texto na capa que começava assim: O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela, e cada um deve, segundo as suas forças físicas ou morais, administrar em benefício da mesma os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. Aqui, só para você não confundir, esse jornal não é o Correio Brasiliense, fundado em Brasília em 1960, que circula até hoje. O de Brasília tem esse nome em homenagem ao jornal do Hipólito da Costa, inclusive a grafia do Brasiliense é a mesma, com Z. No início do século XIX ainda não era muito difundido o gentílico brasileiro. Essa palavra era mais relacionada a quem extraía o pau-brasil. Por isso o Hipólito usou brasiliense, que era como ele se referia aos brasileiros. E ainda colocou o subtítulo Armazém Literário. Ficou Correio Brasiliense Armazém Literário. Era um jornal bem grande, cada edição tinha de 70 a 140 páginas. Chegou a sair um número com 236 páginas em 1812. E ali naquelas páginas o Hipólito da Costa defendia a liberdade de imprensa, o fim da Inquisição portuguesa e até a abolição da escravidão, só que daquele jeitinho gradual e controlado, como muita gente defendia. Talvez você já estivesse achando essa história bonita demais para ser verdade. Pois é, então ainda tem a informação de que no meio do caminho, ali por 1813, rolou um acordo com Portugal que passou a pagar um dinheiro anual para o Hipólito, o equivalente à produção de 500 exemplares do jornal. Em troca,
ele baixou o tom das críticas à monarquia. O correio circulou até 1º de dezembro de 1822, pouco depois da independência do Brasil, e 1 ano e 4 dias depois da independência, em 11 de setembro de 1823, o Hipólito da Costa morreu aos 49 anos, sem saber que tinha sido nomeado cônsul do Império Brasileiro em Londres. Ele foi enterrado em Hurley, no condado de Berkshire, na Inglaterra, mas em 2001 os restos mortais foram transferidos para Brasília, onde estão até hoje nos jardins do Museu da Imprensa Nacional. Pronto, agora você já sabe a história do homem que criou o primeiro jornal brasileiro, depois que ele virou maçom, foi preso pela Inquisição Portuguesa e escapou da prisão disfarçado de criado. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e a série Perfis de Bolso tem outras figuras importantes do jornalismo para você ouvir rapidinho e poder sair por aí contando umas histórias curiosas sobre a profissão. A minha dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje é um podcast narrativo que acabou de sair do forno, o Esse Tal de Caiapó. É uma série em 4 episódios sobre o Caiapó, uma manifestação cultural caiçara com mais de 150 anos de história em Ilhabela, em São Paulo. É uma produção de alto nível, é muito bem feito, vai lá escutar. E escuta também os outros perfis de bolso dessa série do Vida, são 7 mini episódios como esse aqui, dá pra ouvir rapidinho e espalhar pra todo mundo. Compartilha com os amigos, marca o Vida nas redes e não esquece, se você quer aprender a fazer podcast, eu tô te esperando na Oficina de Podcasts e Narrativa em Áudio. Entra lá em oficinadepodcasts.com. Um beijo, um abraço e até mais.